Boa tarde, senhores. Hoje eu vou fazer 4 exercícios do capítulo 5 do Halliday. Eu selecionei alguns exercícios. No próximo vídeo eu vou continuar a resolver exercício, vou selecionar 3 ou 4 exercícios. Eu aceito sugestão aí do capítulo 5 ou do capítulo 6, que trata de força e movimento, no livro do Halliday. O primeiro exercício que eu selecionei é o exercício número 8. Aqui está o enunciado do exercício. Um objeto de 2 kg, então a massa igual a 2 kg, está sujeito a 3 forças que lhe imprimem uma aceleração de -8 no eixo x e 6 no eixo y. Se duas das forças são, aí dá aqui a força 1, dá aqui o módulo da força, as direções, e a força 2 determine a terceira força. Então, a aceleração está aqui, é um vetor com os índices 8 e 6. Aqui diz que o objeto, 3 forças atuam no objeto. Então, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante, que seria a soma vetorial das 3 forças F1 mais F2 mais F3, igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Substituindo, nós temos F1 igual a 30 I mais 16J. Então, substituindo, 30, 16, mais F2, que nós temos também, que é igual a -12 e 8 newtons, mais a força 3, que a gente não conhece, eu vou chamar de x3, y3, é o que a gente tem que descobrir. Determine a terceira força. Então, descobrimos x3, y3, nós determinamos a terceira força, igual a massa, que é igual a 2 kg, enunciado do problema, vezes a aceleração. A aceleração, -8 e 6. -8 e 6. Agora, separando os índices da coordenada x e da coordenada y, x temos 30, aqui -12, x3, e aqui multiplicando, né? Nós temos 2 vezes o 8. Então, nós temos que 30 menos 12, que é o índice aqui da força 2, mais x3 é igual a 2 vezes -8. Não, vamos colocar em forma de vetor primeiro. Esse aqui é o x. E agora y, que são esses índices, esses segundo termo aqui dos vetores. Nós temos que 16 mais 8 mais y3 é igual a 2 menos 8 vezes -8, menos 16 e 12. Aí nós vamos igualar o primeiro termo da esquerda com o primeiro termo da direita. Nós temos que, aqui é y, nós temos que 18 mais x3, esse primeiro termo aqui do vetor, igual
a menos 16. E o segundo termo, nós temos que 24 mais y3 igual a 12. Agora é só nós acharmos as incógnitas x3 e y3. x3 igual a menos 16 menos 18, x3 igual a menos 34. y3 igual a 12 menos 24, y3 igual a menos 12. Pronto, encontramos F3, que é o que o problema pede, que é a composição de dois termos, x3 e y3 igual a menos 34 menos 12. Pronto. Solução da questão número 8 do capítulo 5 do Halliday. Bem, vamos para a nossa segunda questão, a questão 34 do livro do Halliday. O enunciado diz: na figura 5.40, que é essa figura aqui, um caixote de massa 100 kg. Então, a massa é igual a 100 kg. É empurrado por uma força horizontal F, essa força aqui demonstrada na figura, que o faz subir uma rampa sem atrito. Nesse caso, nós não temos atrito. Importante essa informação. θ é igual a 30. Sem atrito com velocidade constante. Velocidade constante quer dizer que a aceleração vai ser igual a zero, não há variação de velocidade. Quais são os módulos? A, dF, dessa força que está empurrando o bloco aqui horizontalmente, e da força que a rampa exerce sobre o caixote. Bem, a informação importante que nós temos é que a velocidade é constante, ou seja, velocidade constante, aceleração igual a zero. A aceleração, relembrando, é igual a ΔV sobre ΔT. Se a variação de velocidade é igual a zero, a aceleração também vai ser igual a zero. Vamos redesenhar. Então, vamos desenhar aqui nessa figura as forças que atuam no bloco. Nós temos aqui essa força que puxa horizontalmente. Nós temos a força normal aqui do bloco, que aqui chama a força que a rampa exerce sobre o caixote. Então, aqui existe uma força de baixo para cima. Esta é a força da rampa sobre o caixote, que eu vou chamar de força N, que é a força normal. Nós temos a força peso desse caixote, a força peso, esse bloco tem a massa de 100 kg, a força peso é dada pela massa vezes a gravidade. Se nós tivéssemos o atrito, a tendência do movimento do corpo é nesse sentido, subindo a rampa. Caso nós tivéssemos atrito, o atrito estaria nessa direção, Fati. Mas no exemplo diz que é sem atrito. Então vamos apagar essa Fati aqui. Certo? Então, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual ao somatório das forças, que é igual a Fn, essa força aqui da rampa, que a rampa exerce no bloco, mais esta força horizontal, que empurra o bloco para cima, mais a força peso. São todos vetores, todas as forças são vetores. É igual a massa vezes a aceleração, mas como nós já vimos, a aceleração é igual a zero. Então esse termo aqui da direita todo é igual a zero. Então nós temos que o somatório das forças é igual a zero. Agora, expressando os vetores em x e y, nós temos que a força normal
vamos adotar este referencial aqui. Aqui x e aqui y positivo. Então, a força normal, ela é 0 na direção x, e eu vou chamar de Fny na direção y, que nós não sabemos quanto que é ainda. Nós temos F, que empurra esse bloco aqui horizontalmente. Veja que não é na direção da rampa, ela é horizontal. Este ângulo aqui é igual a θ, é o mesmo ângulo aqui, são paralelas cortadas por uma reta. Então esse ângulo aqui também é θ. θ igual a 30 graus. Então será F cosseno de 30, que é a projeção de F no eixo x, menos F seno de 30, que é a projeção de F no eixo y, essa projeção aqui. Agora a força-peso. Este ângulo aqui também é θ, porque essa reta é perpendicular a essa e esta reta é perpendicular a essa. Então, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também é θ. Também é θ. Nós, então, sabemos mg seno de 30, que é o peso está aqui, e a projeção em x, menos, é negativo. Então, aqui é negativo. Menos mg seno de θ, menos mg cosseno de θ, que é a projeção em y. Aqui é o peso, aqui mg cosseno de θ, que é a projeção aqui em y, igual a 0. Essa equação aqui. Então agora, trabalhando com o eixo x. Eixo x, somente os primeiros termos. Nós temos que F cosseno de 30 menos mg seno de 30 é igual a 0. Então nós temos que F é igual a mg seno de 30 dividido por cosseno de 30. Temos todos esses valores. M igual a 100, G igual a 9,8, seno de 30 igual a meio, cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Então, essa força vai dar 566 newtons. Pronto, então, quais são os módulos de F? Encontramos a letra A. A segunda pergunta é o módulo da força que a rampa exerce sobre o caixote. Então, ele quer saber a força normal, que é igual à força que a rampa faz no caixote. Então, nós vamos trabalhar com o eixo Y. O segundo termo aqui do vetor força. Nós temos que Fny menos F seno de 30 menos mg cosseno de θ é igual a 0. Então, nós temos que Fny é igual a F seno de 30 mais mg cosseno de 30. Nós temos todos estes valores. Nós acabamos de descobrir F, que é 566, seno de 30 é igual a 1 sobre 2, massa é igual a 100,
gravidade igual a 9,8, cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Então, Fny vai dar 1.132 newtons. Então, Fn é igual a 0. Não esqueça que Fn é um vetor e tem componentes em x e y. 0, 1.132 newton. O módulo de Fn é igual a 132 newtons. Pronto. Então, finalizamos a segunda questão, a questão 34 do livro do Halliday, do capítulo 5. Okay. A nossa terceira questão, e a questão 55 do Halliday, vamos ler o enunciado. Dois blocos estão em contato em uma mesa sem atrito. Então não há atrito novamente entre o bloco e o piso. Uma força horizontal é aplicada ao maior bloco, esta força F aqui, como mostra a figura. Se M1 igual a 2,3 e M2 igual a 1,2, esta força tem um módulo de 3,2 newton. 3,2 newton. Determine o módulo da força entre os dois blocos. Bem, separando aqui os dois blocos, aqui o bloco 1, que é o maior, tem esta força que atua, igual a 3,2 newton, e tem a força que B exerce em A. Esse aqui é o bloco A. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Então, só essas duas forças no sentido horizontal aqui. Nós não vamos trabalhar com o eixo vertical porque não há necessidade. Nós temos também aqui a força peso e aqui a força normal, mas só que nós não precisamos trabalhar com essas forças no momento. Agora, o corpo B, que é o menor, tem apenas a força de A em B, certo? Então, a segunda lei de Newton para os dois blocos diz que a força é igual a MA mais MB vezes a aceleração. Nós estamos tratando como se isso aqui fosse só um conjunto. Então, nós vamos somar MA e MB. E uma aceleração. A aceleração dos blocos vão ser igual. Os blocos não se separam, então, obrigatoriamente, a aceleração desses blocos vai ser igual, sempre igual. Então, agora usando a segunda lei de Newton, para o primeiro corpo, nós temos, vou escrever corpo A. Então, a segunda lei de Newton. Então, só este corpo aqui, somatório de força é F, que é essa força aqui, que é esta força aqui, F menos FBA igual a massa de A apenas vezes a aceleração. E no corpo B, nós temos que F de A em B, que é esta força aqui, igual a massa de B vezes a aceleração. Então, para a gente encontrar a aceleração, nós vamos utilizar a fórmula da segunda lei trabalhando como apenas um corpo. Nós temos que a aceleração é igual a força dividido por MA mais MB, igual a 3,2 dividido por 2,3 mais 1,2 mais
2,3 mais 1,2. Então, a aceleração é igual a 0,91 metros por segundo ao quadrado. Já determinamos a aceleração. Mas a primeira pergunta que ele pede, determine o módulo da força entre os dois blocos. Ele quer esta força aqui. Esta força é igual a essa, é ação e reação. Então, FAB é igual a menos FBA. É ação e reação, terceira lei de Newton. A gente quer descobrir FAB ou FBA. Então, nós temos a aceleração, nós temos a força. Basta escolhermos uma equação e aplicar. FAB é igual a MB vezes A. FAB igual a massa de B, que é 1,2, vezes a aceleração. Então, FAB igual a menos FBA igual a 1,1 newton. É o módulo dessa força. Essa força atua para a esquerda em A e para a direita em B. B, que ele pede? Mostre que, se uma força de mesmo módulo F for aplicada ao menor dos blocos no sentido oposto, o módulo da força entre os blocos será 2,1, que não é o mesmo do valor calculado no item A. Explique a razão da diferença. Então, na questão B, ele está pedindo para a gente calcular esta força, caso esta força de contato entre os blocos, se esta força de 3,2 fosse aplicado no bloco menor, 3,2 newtons. Então, fazendo a separação, nós temos aqui o bloco maior. A força que atua nesse bloco é apenas a força de B em A. No bloco menor, terá esta força igual a 3,2 newton e a força de A em B. Então, da mesma forma, F de B em A igual a massa vezes a aceleração. A aceleração não muda, porque nós podemos aplicar esta fórmula aqui. Força igual a MA mais MB igual a A. Aceleração igual a 0,91. Então, a aceleração continua igual. Aqui eu estou colocando o A em evidência. Então, aqui é MA. Então, F de BA é igual a 2,3 vezes 0,91 igual a 2,1 newton. É o que pede o problema. Então, a gente demonstrou que a força entre B e A, se essa força aplicada for aplicada no menor bloco aqui, as forças de contato entre os blocos, nesse caso, será maior, será igual a 2,1 newtons. E por que isso acontece? Bem, se a aceleração é igual, a aceleração no primeiro caso é igual à aceleração no segundo caso, então a aceleração é igual. A aceleração é igual. Nós temos que a massa de A é maior do que a massa de B. Então, se a aceleração é igual, a massa de A é igual à massa de B, então FBA no segundo caso vai ser maior do que FBA no primeiro caso. Esse é o motivo da força de contato do segundo caso ser maior do que no primeiro. Certo? Bem, agora vamos para a quarta questão. É a questão 57 do livro do Halliday. É uma questão de polia, uma questão clássica. Um bloco de massa M1 igual a 3,7 kg. Então, esse aqui tem 3,7 kg. Sobre um plano sem atrito, também não há atrito, um plano inclinado de 30 graus. Está preso por uma corda de massa desprezível, que passa por uma polia de massa e atrito desprezíveis.
há um outro bloco de massa 2 igual a 2 kg. Então, M2 igual a 2,3 kg. Quais são? A. O módulo da aceleração de cada bloco. Então, θ aqui é igual a 30 graus, né? Então, ele pede primeiro a aceleração. Então, vamos separar novamente os blocos. Nós temos aqui que o bloco 1, o bloco que está aqui no plano inclinado, esse bloco aqui, vou desenhar aqui na própria figura, ele tem as seguintes forças atuando nele. A força de tração, a tração, nós temos a força peso, que eu vou chamar de P, nós temos a força normal, e neste caso nós não temos, vou botar aqui, reforçar aqui, neste caso nós não temos o atrito. Nesse caso, no atrito, se o corpo tivesse a tendência de subir, o atrito teria nesse sentido. Se o corpo tivesse para descer, descendo, o atrito é sempre no sentido oposto ao movimento. Então seria nesse sentido. Mas nesse caso não temos atrito, então eu vou até apagar aqui. E nós temos o bloco 2. A força que atua nesse bloco é a força peso 2, aqui eu vou chamar de P1, e a tração para cima. Nós não sabemos se esse conjunto irá descer, ou se esse conjunto descer aqui o bloco menor, ou se o bloco menor irá subir. Nós não sabemos. A própria solução do problema vai nos mostrar o que vai acontecer com esse conjunto. Então, trabalhando primeiro aqui com o corpo 2. Esse corpo 2, esse sistema isolado. Nós temos que corpo 2, primeiro com o corpo 2. Temos que a força resultante é igual a massa 2 vezes a aceleração em 2. A força resultante que atua nesse bloco, nós temos duas forças atuando nesse corpo. Nós vamos colocar que a força resultante é igual ao peso 2 menos a tração, igual a M2 vezes A. Então, dessa forma que a gente encontrou, a gente adotou P positivo. Então, para baixo será positivo. Então, se a aceleração tiver um sinal positivo, quer dizer que esse corpo está descendo. Se essa aceleração tiver um sinal negativo, quer dizer que está na direção da tração. Negativo, na nossa referência. Então, esse corpo estará subindo. Agora, o corpo 1, nós temos que nós vamos adotar este referencial para X e este referencial para Y. Então, a força resultante, mesma coisa. Força resultante em 1 igual a massa de 1 vezes a aceleração. Então, qual é a força resultante que atua nesse corpo 1? Nós temos a tração nesse sentido positivo, menos aqui a projeção do peso no eixo X, que é P1, esse ângulo aqui também é θ, que a gente já explicou que essa reta é perpendicular a essa, e esta reta é perpendicular a essa. Então, este ângulo aqui é θ. P1 seno de θ é igual a M1 vezes a aceleração. Então, nós temos que T menos mg seno θ, M1, igual a M1 vezes a aceleração. Então, T nós podemos botar em evidência aqui, trabalhando agora no corpo 2. T é igual
A M2 vezes A menos, aqui é menos, M2 vezes G. P2 é igual a M2G. T é igual a M2G menos A. Então, nós encontramos T aqui, em função da gravidade, da aceleração e da massa 2. Então, substituindo aqui, nós temos que M2G menos A menos M1G seno θ é igual a M1 vezes A. Então, rearranjando aqui a equação, M2 vezes G menos M1G seno θ é igual a M1 mais M2. Colocando A em evidência, nós temos que A igual a M2G menos M1G. Agora é só rearranjar a equação. Seno θ dividido por M1 mais M2. Pronto, nós temos todas as incógnitas conhecidas. M2 igual a 2,3, gravidade igual a 9,8, M1 igual a 3,7, a gravidade, seno de θ é igual a 30, M1 mais M2. Fazendo a conta, a aceleração vai ser igual a 0,73 metros por segundo ao quadrado. Então, A é maior do que zero, ou seja, A tem o mesmo sentido de P2, então esse bloco desce. E A tem o mesmo sentido da atração, então o conjunto todo vai descer, que é o sentido da aceleração do bloco que está pendurado. Então o bloco vai descer. Agora C pergunta a tensão na corda. Então, só usar esta equação que a gente já tinha encontrado. T igual a M2G menos A. T igual a 2,3 vezes 9,8 menos 0,72 igual a 20,8 newtons. Pronto. Resolvemos a questão. Na próxima aula eu vou continuar resolvendo a questão agora do capítulo 6, que continua falando de forças e movimento. Estou aberto a sugestão de alguns exercícios que vocês queiram e alguma dúvidas que ocasionalmente vocês tiverem. Boa tarde.